Boa noite, senhor presidente, Bruno Barnabé da Silva, demais componentes da mesa, colegas, pares. Gostaria de cumprimentar o Mário Severino, grande amigo, vereador, um dos mais votados lá de Rafar, Aparecida, mãe do excelentíssimo Marquinho, não vou cansar de frisar aqui. Marquinho, motivo de grande orgulho para nós. Ele se formou no terceiro ano de ensino médio, há 10 anos atrás, e passou em 5 universidades públicas na ocasião, né, um feito inédito para a instituição que trabalhei por tanto tempo. E todas as universidades públicas, entre o Unicamp, o Unesp, o Fiscar, na ocasião, né, fica aqui o meu abraço a vocês e ao Marquinho, excelente pessoa, menino muito bem criado por vocês. Gostaria de cumprimentar os internautas que nos acompanham pela Ícone TV. E vou começar minha fala, senhor presidente, falando de um assunto que foi amplamente debatido no passado por outras legislaturas, e é um problema que quase nunca se resolve. E a gente necessitava chegar no consenso em relação a esse assunto. E eu fui procurado por uma mãe que levou a sua criança para o centro materno, e eles ficam ali, eles chegam por volta das 5 horas da manhã, e o atendimento começa, me corrijam se estiver errado, por volta das 6h30, 7 horas da manhã. E o que acontece? As crianças que já estão doentes ficam ali na beira do córrego, porque o centro materno fica ali no Chiquinho Quadros, próximo à Nova Cap. E as crianças ficam ali no sereno com aquelas crianças. E em uma das falas da mãe, a mãe me falou que de quebra, por exemplo, eles vão de carro e eles mantêm a criança dentro do carro para ela ficar aquecida. E eles estão sendo proibidos, além deles ficarem no sereno, estão sendo proibidos de ficar dentro do carro, enquanto o marido está segurando a fila, por exemplo. Então, eu acho que é algo que tem que ser resolvido. Eu considero um absurdo uma criança que já vai doente para o local ficar no sereno. Inclusive, ali no centro materno, tem uma cobertura na lateral ali, onde uma ambulância ou uma van fica parada ali. Acho que fica aqui a sugestão desse vereador em abrir aquele corredor para que as pessoas não fiquem no sereno. Já acho que seria de uma grande ajuda, né? É um assunto amplamente discutido, eu não sei porque até hoje não foi resolvido, mas eu acho de extrema importância que a criança que já está doente não fique no sereno e próximo ao córrego. Não sei se é questão de funcionário, que não pode abrir por causa devido à hora, mas eu acho que é uma questão a se pensar, né? Passou-se o tempo, eu acompanhei muito a sessão camarária lá no centro, e era um assunto que já se discutia, e esse problema nunca foi resolvido. E a queixa dessa mãe também foi que, por exemplo, a criança não pode ficar dentro do carro, e o pai, por exemplo, está pegando a fila, foi falado para ele que ele só vai ser atendido se caso ele ficar segurando a criança na fila. Então, eu considerei uma atitude até um pouquinho arbitrária por parte desse funcionário que acabou falando, na minha concepção, uma besteira, porque se o pai está lá segurando a filha e a criança está dentro, pelo menos está preservando a criança. Mas isso não acontece com todos, porque nem todos têm carro, e todos que fazem uso do local têm carro. Então, fica aqui a dica para o poder público tentar solucionar esse problema aqui. Outra questão, não sei, talvez um colega possa resolver, eu gostaria de entender ainda, eu acho que está passando por estrutura, mas eu gostaria de saber se aquela instalação onde o poder público vai ocupar no Pátio Santa Cruz está sendo pago aluguel ou não, ou quando vai começar a funcionar. Na minha concepção, é um pouquinho incoerente um espaço ter sido alugado, se foi alugado, e se está sendo pago aluguel, o local continua fechado, ou se está passando por estrutura. Gostaria de entender um pouquinho essa dinâmica, eu acho que está demandando um tempo, está demorando um pouquinho. No entanto,
eu acho importante a gente salientar aqui que se está sendo pago aluguel, eu acho um tanto incoerente. Mas alguém pode me corrigir aqui, eu não tenho problema nenhum de me retratar. Porém, eu acho que deveria se dar uma satisfação a respeito dessa questão, na qual eu acho que necessita, sim, de uma agilidade nesse processo. Outro assunto a ser abordado aqui é o grande caos que foi essa atribuição de aula essa semana. Fui procurado por algumas professoras, e essas professoras choraram que elas passaram no concurso e tinham a prerrogativa de assumir a carga mínima, e quando chegaram na secretaria, tinha só a carga cheia para elas pegarem. Então, entendam só para vocês entenderem. O professor passou no concurso e a carga mínima, por exemplo, era 14 horas aulas. Como ela dá aula no Estado, o que ela entendeu? Eu posso ir para a atribuição, eu pego a carga mínima, posso dar aula, porque o professor pode acumular, posso dar aula no Estado e também posso dar aula no município. Quando chega lá, não quebrar o bloco para as professoras. Então, vocês imaginem só, a professora fez curso, esperou todo esse tempo para passar num concurso público, agora a gente vai ter uma grande dificuldade em ter concurso, né? Porque está se estreitando as vagas, e elas chegam lá e não podem pegar a carga mínima. Além de não poder pegar a carga mínima, praticamente obrigaram elas a assinar a desistência, o que eu acho mais grave ainda. Ela não tinha obrigação nenhuma, mas parte delas se sentiram coagidas e foram lá, assinaram a carga mínima. Eu podia vir aqui e não falar a respeito desse assunto, porém eu acho importante falar e explico para vocês por quê. Eu fui na secretaria para me informar a respeito, porque eu gosto de fazer o contraponto, eu acho importante. Pelo menos nesse assunto. Eu fui a primeira vez, eu fiquei sentado, e o recado que eu recebi de umas das supervisoras é que quem participa da atribuição não podia me atender naquele momento. Então, eu compreendo, elas têm a demanda delas, e eu apareci naquele momento. Mas também eu acho, na minha concepção, que era o mínimo que podia se fazer, era ligar para mim de volta. Denilton, você compareceu aqui, você queria tirar alguma dúvida? Não foi ligado. E eu, dentro dessa compreensão na qual eu estou falando para vocês. No outro dia, eu entrei em contato. Quem me atendeu não estava inteirada da situação a respeito da atribuição. E também me disse que as pessoas que estavam ali, algumas estavam em uma reunião com o rapaz responsável pelo ângulo, e que a secretária de Educação estaria num curso. Me preocupou. Uma atribuição séria dessa, que causou tantos problemas, e esse problema que eu estou colocando para vocês é um deles. Existem mais problemas. Ir num curso numa semana tão importante na vida das professoras. Eu gostaria de pedir uma atenção especial nessa questão. No entanto, fui até o jurídico também da prefeitura, e pasmem você, a maioria das demandas do jurídico da prefeitura eram essas a respeito da atribuição. A procuradora do município parou na hora para me explicar o que estava acontecendo e qual foram as determinações, a que consenso eles chegaram enquanto jurídico da prefeitura. Então, você vê a diferença de um setor para o outro. Que fica meu elogio aqui para a doutora Roberta, que parou de fazer o que ela estava fazendo na hora, o Roger, que prontamente me atenderam para explicar o que estava acontecendo a respeito da atribuição. Agora, a pergunta que fica, e até gostaria de aproveitar o ensejo, se o edital contemplava que os professores poderiam pegar a carga mínima, por que na secretaria foi oferecido o bloco cheio?
Essa é a pergunta que fica. E fica aqui de sugestão, até mesmo para casa, né, em meu nome, fazer um requerimento solicitando o porquê esses professores não puderam pegar a carga mínima. Sabe, eu fiquei extremamente consternado, chateado com a situação desses professores, profissionais esses que lutaram, estudaram vereador. todo esse tempo e não puderam pegar as aulas. Eu acho que tem coisa que tem que ser revista, né? Até mesmo, né, em alguns setores. Sei que tem profissionais excepcionais na educação, mas eu acho que tem setor ali também que tem que começar a ser revisto algumas coisas ali. Tem muito profissional ali com muito conhecimento, eu sei disso, porém, eu queria entender, e também fica outra sugestão para casa, gostaria de fazer um requerimento pedindo qual é a atribuição de cada supervisor da educação. E aqui fica a sugestão para o prefeito. Partindo do princípio da economicidade, por que não começar a rever também esse quadro de supervisora? Será que tudo isso é necessário agora? Se futuramente entendermos que não, eu acho que está na hora de começar a rever esse quadro também. No mais que eu tenho para falar isso, senhor presidente, uma boa noite e obrigado a todos.